Não, eu não nasci sendo essa pessoa organizada e planejada que vocês conhecem. Eu era uma pessoa que começava várias coisas e não terminava nada, mas eu consegui virar essa chave. E no vídeo de hoje eu vou não apenas explicar, mas também ensinar para você o que eu fiz para conseguir me tornar organizada e colher os frutos de toda essa organização. Como eu comentei, eu não era uma pessoa organizada, mas eu tentava ser. Eu não conseguia ser uma pessoa organizada justamente porque eu espalhava a minha organização por vários lugares. A minha vida de estudos, por exemplo, eu organizava no Drive, a minha vida profissional eu organizava no Trello, e assim tudo se espalhava, eu não lembrava de acessar todos esses aplicativos, e no fim, como eu falei, eu começava várias coisas e não terminava nenhuma. Tudo isso mudou quando eu conheci o Notion, que é um aplicativo de organização que tem uma versão gratuita completa, por sinal é a versão que eu uso, o qual permite que a gente organize todas as áreas da nossa vida. E foi aí que eu consegui fazer essa virada de chave, porque agora eu organizo tudo nele, desde a minha carreira profissional até a minha vida pessoal. Na nossa correria do dia a dia, é impossível que a gente consiga se lembrar de tudo aquilo que a gente precisa fazer, que a gente deseja fazer. Então é por isso que eu sempre utilizo o Notion com muita constância. Eu tenho ele tanto no meu notebook pessoal, no notebook do trabalho, no meu celular, e eu sempre estou acompanhando ele. Afinal, de nada adianta a gente nutrir o aplicativo, mas não acompanhar ele para colocar as coisas em prática. Esse aplicativo realmente se tornou o meu braço direito e se um dia o Notion deixar de existir, ferrou, porque o meu segundo cérebro é ele. Eu já tive contato com o Notion algumas vezes, enquanto eu estava naquela fase de começar várias coisas e não terminar nada, mas eu tinha uma certa dificuldade para utilizar ele, justamente porque ele é um pouquinho mais complexo do que os outros aplicativos que a gente costuma utilizar. E foram apenas alguns anos atrás aonde eu comecei a mergulhar de fato nele e a explorar mais as funcionalidades que ele possui, conseguindo assim organizar tudo aquilo que eu precisava dentro dele. No vídeo de hoje, para ajudar você, que assim como eu, tem essa dificuldade de não conseguir organizar tudo em um só lugar e também tem essa dificuldade de como usar o Notion, o que eu faço, que caralho é isso, eu vou te ajudar. Eu vou mostrar hoje como eu organizo as minhas coisas no Notion e também vou dar algumas dicas para você que quer começar a organizar as suas. Então, bora lá pro meu Notion. Se você ainda não tem uma conta no Notion, é super fácil de criar. Basta acessar o Google, que você já vai encontrar ali como fazer o seu cadastro. É rápido, você vai precisar só do seu e-mail e algumas informações pessoais e você está pronto para utilizar o Notion. Indo para o meu Notion, eu tenho o aplicativo instalado, como vocês podem ver, mas por muito tempo eu utilizei a versão via web mesmo, que eu acessava pelo Chrome, então fica a seu critério como você deseja acessar ele. Falando agora um pouco do meu Notion, ele tem uma home, como vocês podem ver, que é própria dele, mas eu confesso que eu não utilizo muito porque eu organizei o meu Notion de uma forma que eu consigo ter um acesso rápido a tudo aquilo que eu preciso. Então, aqui nesse menu lateral é onde eu tenho as minhas páginas, e essa página aqui, meu cantinho, é onde tá tudo relacionado à minha vida, né? Ela é como se fosse o meu dashboard, onde eu acesso todas as demais páginas. O Notion, ele basicamente consiste em páginas que você vai criando com as coisas que você deseja fazer. Então, você pode ter uma página que contenha um checklist das coisas que você deseja fazer no dia, uma página que você quer escrever as coisas que você aprendeu, por exemplo, na sua faculdade, você pode criar tabelas, e é assim que você vai organizando, é como se fosse um site de organização que você cria. Então, essa aqui é a minha página pessoal, aqui em cima você consegue colocar uma capa, ele tem algumas capas prontas e você pode carregar. Eu gosto sempre de estar atualizando essa página, porque quanto mais eu deixo o meu Notion de uma forma bonita, que eu me identifico, mais vontade eu tenho de continuar utilizando ele e mais confortável eu me sinto de estar aqui. Então, isso acaba deixando essa questão de organização menos pesada e mais divertida. Logo aqui no início, eu já tenho algumas frases de manifestação, de motivação, que eu particularmente acredito que ajuda muito, porque eu nem acho que seja uma questão de lei da atração, mas quando a gente se nutre de coisas boas, a tendência é que a gente costume prestar mais atenção nas coisas boas no decorrer do nosso dia a dia. E é por isso que eu deixo aqui
tanto essas imagens, as manifestações pessoais, e também aqui eu deixo os meus lembretes de algumas coisas que eu preciso fazer nos próximos dias. Aqui embaixo é onde eu tenho o meu calendário, que é onde eu organizo as minhas atividades de maneira semanal. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho organização semanal e aqui eu tenho os checklists do que eu preciso fazer em cada dia. Eu gosto de usar esse modelo para me organizar tanto para coisas profissionais quanto pessoais. Então, no meu Notion profissional, é esse modelinho aqui que eu uso também para o meu to-do. Eu tenho um template, que é esse aqui. Deixa eu vir aqui na minha próxima semana e clicar no meu mais, chamado Organização Semanal. E quando eu seleciono ele, ele já traz para mim todas as coisas fixas que eu faço em cada dia da semana. Para criar um template desse, eu fiz um vídeo aqui no canal, que ele foi feito para minha extensão universitária, e eu vou deixar ele ou em algum canto aqui na tela, mas também aqui na descrição, caso você queira aprender. Dá para fazer com que ele sempre seja criado de forma automática, por exemplo, a cada início de semana, ou você pode sempre selecionar o seu template para que ele seja criado manualmente, igual eu costumo fazer semanalmente. E aí eu venho aqui, estico ele para a semana inteira e é onde eu vou acompanhando. Aqui no meu calendário, eu coloco também as coisas da minha faculdade, que eu preciso estudar em cada dia, e alguns compromissos pessoais que surgem. E aqui eu também tenho o meu roteiro de gravação de conteúdo, né? Então, por exemplo, amanhã eu vou gravar um vídeo falando sobre um dia comigo como UX designer e estudante. É um Reels para o Instagram, é onde aqui eu coloco em quais plataformas eu vou postar ele, qual que é o status no momento, a etapa, né? Então ele está na etapa de gravação. Aqui eu vou colocar como não iniciada, porque é algo que já saiu do roadmap e eu tenho certeza que eu vou iniciar. E é assim que eu vou me organizando aqui com o meu calendário. Logo aqui do lado, eu tenho as minhas coisas da faculdade. Então, essas matérias aqui já foram concluídas, né? Por isso não está mais aparecendo aqui. Mas é onde eu vou organizando o que eu preciso estudar cada dia, as atividades e prazos. Então, tudo fica bem rápido aqui para mim acessar. Aqui em projetos é onde eu tenho os meus projetos profissionais pessoais, digamos assim, que vão além da empresa que eu trabalho, e é aqui que eu organizo eles. Então, aqui eu tenho tanto projetos de UX, UI, né? Que, para quem não sabe, eu sou designer de produto, product designer. Também questões relacionadas a marketing, que também é um papel que eu exerço, então eu gosto de organizar tudo isso aqui, e essas são as minhas tarefas. Já aqui do lado, eu tenho a minha parte de estudos relacionados a UX, então eu organizo em formato de Kanban as coisas que eu quero estudar. Aqui em Roadmap eu vou colocando as coisas que eu vejo que seriam interessantes estudar, né? Já deixo ali separadinho para não fugir da minha cabeça, e aí depois eu vou iniciando os estudos e movendo as coisas aqui no meu Kanban. E em task e criação de conteúdo é onde, de fato, eu tenho todas as minhas ideias de conteúdos para gravar. Tudo aquilo que eu coloco aqui, a partir do momento que eu coloco uma data, aparece aqui no meu calendário, igual eu havia mostrado para vocês. E essa página aqui eu ainda quero dar uma amadurecida nela para começar a colocar as métricas dos meus vídeos, para eu poder analisar e assim por diante. Mas é ótimo porque conforme vão surgindo ideias, sei lá, às vezes eu tô no meio do trabalho ou eu tô em algum lugar e do nada vem uma ideia, eu já abro meu Notion e já coloco essa ideia aqui dentro dessa página para que ela de fato não fuja da minha mente. Descendo um pouquinho, aqui eu tenho as minhas páginas profissionais. Então, aqui eu tenho a minha página de criação de conteúdo, que se trata daquela tabelinha que vocês viram antes. Eu tenho também a minha página de estudos individuais, então aqui eu tenho todos os cursos, né? Esses aqui são os cursos que estão em andamento. Aqui eu tenho os meus cursos que já foram concluídos, desde que eu estou usando o Notion para organizar, os pausados e aqui todos os pendentes que eu tenho para iniciar. Dentro de um curso, por exemplo, eu vou abrir esse aqui, UI Pro Figma, eu gosto de ir separando os conteúdos. Então, por exemplo, nesse curso, eu separei a parte técnica da parte teórica, a parte de dicas. Então, quando eu clico aqui nessa página, é onde de fato eu tenho todas as anotações que eu fiz relacionadas àquela etapa do meu curso. Aqui em Want to Do, eu tenho uma espécie de Kanban com coisas que eu quero fazer,
que eu desejo. Então, por exemplo, tem uma aqui que eu vi que eu havia colocado e eu ainda não atualizei, que era Viagem para a Liberdade, né? Então já vou dar um check aqui. E eu gosto de usar essa página como uma espécie de anotação de coisas aleatórias que eu quero fazer e que, como eu disse, eu não quero que fujam da minha cabeça, então eu gosto de ter esse cantinho aqui para que eu possa registrar esse tipo de vontade, né? Eu tenho uma parte aqui de espiritualidade, onde eu gosto de anotar coisas que eu encontrei na internet, em livros, em relação a essa parte espiritual, então eu deixo aqui dentro dessa página. E aqui em lista de livros é onde eu organizo os livros que eu quero comprar. Eu ainda não comecei a organizar os insights que eu tive em relação à leitura aqui dentro, mas é algo que eu quero amadurecer também para colocar depois. Então, aqui nos que não foram comprados, eu tenho tudo isso, fora as coisas que eu ainda não anotei. E assim, eu tenho acho que uns 10, não, uns 8 livros que estão ali me esperando para ler eles, né? Aqui eu tenho algumas informações sobre o meu MEI, porque eu não lembro o meu CNPJ de cabeça. E aqui em templates eu tenho alguns templates que eu havia criado, por exemplo, para os meus projetos de UX. Já em organização pessoal é onde eu tenho as minhas páginas, como o próprio nome já diz, pessoais. Então eu tenho aqui a minha página do financeiro, por exemplo, onde eu tenho a minha lista de compras. Isso aqui me ajuda muito a não deixar que o meu espírito consumidor fale mais alto que eu, por mais que às vezes ele dá uma deslizada, mas eu gosto de ter essa lista, colocar aqui as coisas que eu quero comprar e ir organizando em quais meses eu gostaria de comprar elas, sabe? Para assim eu ter um equilíbrio. Eu consigo ver, tipo, poxa, Julia, tu definiu que tu vai comprar isso em novembro. Então se aquieta um pouco que tu vai ter isso que tu gostaria, só não vai ser nesse mês. Confesso que tá meio bagunçadinha aqui essa lista de compras, ela já foi mais organizada, mas me ajuda muito. Tiveram muitas coisas aqui que eu cumpri realmente o prazo de compra, e o que não tá com prazo é algo que eu quero comprar, mas realmente não é uma prioridade no momento. Abajur Totoro. Eu quero um abajur do Totoro. O meu controle financeiro, aqui é onde eu tenho tanto as coisas, os valores que vão entrar no mês, quanto as contas que eu preciso pagar. E aí, conforme eu vou pagando, eu vou dando um check aqui em cada uma delas, e assim eu consigo ter um controle tanto em valores quanto de saber de fato o que eu preciso pagar, né? Porque como eu já moro sozinha, tem luz, tem internet, né? E são contas que eu não posso esquecer, porque senão vão cortar, e aí eu vou ficar sem, e aí eu vou me dar mal. Eu não sou do tipo de pessoa que anota tudo que gastou. Talvez em algum momento eu chegue nesse estágio, mas ainda não chegou. Então eu não coloco aqui, comprei um pão na padaria, comprei um arroz no mercado. Mas tenho as contas principais. Eu tenho também a minha parte de planejamento e metas. Eu havia feito no início do ano ou no final do ano anterior, onde eu organizei as minhas metas de estudos profissionais, financeiras, familiares, de relacionamento, espirituais e pessoais. E é muito bom ter as metas aqui para a gente sempre ir consultando, porque muitas vezes a gente já realizou as coisas que a gente tinha estabelecido e muitas vezes coisas ainda melhores do que aquilo que a gente tinha planejado aconteceram. Então, essa parte aqui de metas não é para levar ao pé da letra, porque muitas vezes o universo surpreende a gente com outras coisas, mas é importante para a gente ter um foco, ter um norte de saber aquilo que eu quero conquistar e realmente focar naquilo. Essa é a minha página principal, é aqui que fica tudo que eu mais utilizo no meu dia a dia e não tem muito segredo. O segredo é a gente de fato organizar as nossas coisas dentro das páginas, saber separar certinho as coisas. Eu tenho aqui a parte da minha faculdade, então tem um calendário específico da faculdade também. Tenho essa página aqui onde eu tenho a matriz curricular para eu conseguir acessar ela de uma forma mais rápida. Eu tenho também a organização que eu havia feito das minhas atividades extensionistas, de cada uma das matérias. Então, por exemplo, né, aqui em Teoria e História do Design, eu tenho tudo anotado e eu utilizo isso para estudar quando eu tenho as provas, nos meus trabalhos. Então, é muito, para mim, é muito válido, principalmente porque eu sou o tipo de pessoa que eu preciso escrever para entrar na minha cabeça. Então, às vezes tudo tá no livro,
Mas eu vou escrevendo aqui para fluir de uma forma melhor e pelo menos eu já fico com todo esse histórico aqui dentro do meu Notion. E eu também tenho meu portfólio profissional aqui dentro do Notion. Ele ainda não está pronto, tem algumas coisas que eu ainda estou melhorando, mas isso que é o mais legal do Notion, a gente consegue publicar ele como uma página e aí já uma URL para que as pessoas possam acessar. O Notion não tem muito segredo, é de fato começar a fuçar ele para conseguir construir toda a sua organização. Aquele vídeo que eu comentei, que eu ensinei a fazer o template, eu também ensinei como criar opções de lista de tarefas para que você possa começar a organizar o seu to-do, mas eu vou mostrar bem rapidinho aqui como você poderia criar um dashboard semelhante àquele meu. Então, por exemplo, como vocês viram, eu vim aqui, cliquei no mais, ele já criou uma página. Então, eu vou colocar aqui um nome, por exemplo, Júlia Organização. Aqui em adicionar ícone, é onde você pode adicionar esses ícones que vão aparecer aqui. Você pode selecionar os que o Notion já tem ou criar os seus próprios. Eu gosto de criar os meus. Vou colocar uma estrelinha aqui. E aqui em capa, adicionar uma capa para dar uma enfeitadinha aqui no seu Notion. Vou vir aqui em Unsplash, que é onde tem algumas imagens, e vou selecionar uma de plantas, que eu adoro plantas. Para criar a página, você pode vir aqui no mais, ou você pode selecionar a barra, e aí ele vai dar todas as opções que você pode utilizar. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em página, e eu posso criar uma página chamada financeiro. E aqui dentro do financeiro, que é uma página que eu criei, que está dentro da minha página principal, eu posso começar a colocar as coisas aqui ou criar subpáginas, igual vocês viram que eu fui criando, né? Para criar aquele modelo de Kanban, que eu mostrei em alguns cenários, você vai vir aqui e escrever a opção Board ou visualização em quadro, e ele já traz um quadro com etapas prontas, né, status prontos, mas você pode modificar também, e aqui é onde você vai dando um nome para esse quadro. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar contas. E aí aqui você pode ir colocando cartão de crédito. E aí você pode vir aqui em adicionar propriedade e criar uma propriedade de data, que é onde você vai colocar a data em que você tem que pagar essa conta. Vou vir aqui em 25 de agosto. E o legal é que se você optar por usar essa forma, aqui em filtros você pode incluir um filtro de data para você sempre filtrar aquilo que você precisa pagar no seu mês atual. Vou vir aqui em mês, ó, ele já vai pegar o mês inteiro e vai trazer para mim só o que estava com a data condizente ao que eu coloquei. Eu poderia criar uma tabela também, então vou escrever table aqui, por exemplo, visualização em tabela, e criar aqui a minha lista de compras. E aí eu vou colocar aqui o abajur do Totoro. E aqui você pode ir criando outras propriedades, então aqui em número é onde você pode colocar o valor, então tá, vamos supor, R$100, para você ter uma base, e aí você vai personalizando aqui com as propriedades relacionadas às informações que você precisa. E aí, aqui em organização, a gente já tem uma página, a gente poderia criar mais, então, eu quero criar agora aqui estudos, trabalho. E aí, você vai enfeitando, então você pode vir aqui, colocar um ícone, colocar uma corzinha no fundo, né? Então, por exemplo, aqui a cor marrom. Mas o que eu gosto de fazer é vir aqui e criar uma galeria. A galeria, ela já vem com algumas páginas prontas, mas se você já tem alguma página que criou, você pode arrastar para dentro da sua galeria. E aí, se você vir aqui nessa opção de visualização em layout e clicar em capa, quando você colocar uma capa dentro das páginas que você criou, ele vai mostrar aqui, e aí fica com esse layout bonito, igual estava lá no meu dashboard. Aquele elemento que eu usei para criar as minhas manifestações é essa frase de destaque. Então, você pode escrever aqui as coisas que você deseja, mudar a cor dele. Então, vou colocar um laranja, e aí, por exemplo, eu vou arrastar, que eu quero deixar ele aqui do lado. E aí, como vocês podem ver, a galeria se ajustou e agora está aparecendo uma página abaixo da outra.
Como vocês podem notar, os conteúdos estão posicionados mais na parte do meio. Então, se você quiser expandir mais, igual estava o meu dashboard, é só vir aqui nos 3 pontinhos e selecionar a largura completa, que daí ele vai aproveitar melhor o espaço que você tem na sua tela. E você pode diminuir o tamanho do texto também. E aí você vai mexendo e colocando as suas coisinhas. Você quer criar o seu calendário. Então aqui já fica o seu calendário, você pode ir criando as propriedades que você deseja. E assim você vai criando um Notion que de fato atenda à sua necessidade de organização. Eu espero que esse vídeo tenha não só te ajudado, mas também te motivado a dar o seu primeiro passo em relação à sua organização e que o Notion possa te ajudar a organizar tudo aquilo que você precisa dentro dele. No início vai ser um pouquinho difícil, é a coisa mais normal do mundo a gente se bater utilizando o Notion, mas depois de alguns dias tudo flui muito bem e quando você vê, você vai se tornar uma pessoa viciada em Notion e em todas as suas conversas com outras pessoas você vai falar do Notion e apresentar o Notion para elas e vai se tornar realmente um vício, tá? Então, no fim, não existe um segredo, não existe uma forma correta de organizar o Notion. Existe a forma que vai atender a sua necessidade. Se você gostou desse tipo de vídeo e se você quer que eu traga mais vídeos ensinando a mexer no Notion, deixa aqui nos comentários que com toda certeza eu vou colocar lá no meu Notion, na minha parte de criação de conteúdo, para trazer esse vídeo aqui para vocês. Muito obrigada, gente! Utilizem o Notion, mas acima de tudo mantenham a constância, porque é a constância que vai fazer com que você colha os resultados da sua organização. Um beijo e obrigado por estar aqui.